Olá, eu sou o professor Adir Jimenez, trabalho em uma universidade pública e em uma universidade privada em Maringá, que é uma cidade de médio porte localizada no interior do Brasil. E essa é a apresentação do paper, que foi enviado completo para o evento, intitulado Atividades de Imersão Profissional como Método Avaliativo na Educação Superior à Distância, Relato de Experiência. O ponto de partida desse paper e dessa pesquisa é o contexto de ampliação da política pública de educação superior no Brasil nas últimas 2 décadas. Por um lado, nós tivemos uma série de possibilidades relacionadas ao ingresso dos alunos no ensino superior, aqueles advindos de escolas públicas, por meio das iniciativas do Enem e do SISU, e depois, pensando também no momento do vestibular, a instituição de cotas. Olhando para aqueles que ingressam no ensino superior privado, nós temos ainda as possibilidades de financiamento das mensalidades e de concessão de bolsas integrais ou parciais para aqueles considerados de baixa renda. Para além dessas políticas públicas, é importante pontuar que os governos do Partido dos Trabalhadores, o PT, promoveram o aumento da quantidade de instituições de ensino superior existentes no país, seja pela ampliação das universidades públicas federais, pela criação de institutos federais e também pelo incentivo à expansão das instituições privadas e o desenvolvimento da educação à distância. Esse texto é baseado, então, nas minhas experiências como professor de graduação dos cursos de educação à distância em formação de gestão pública, um curso de tecnólogo com duração de 2 anos, e no bacharelado em serviço social, que é um curso com duração de 4 anos. De modo geral, o objetivo desse artigo é apresentar e discutir um relato de experiência sobre a metodologia de imersão de acadêmicos em atividades ou espaços de atuação profissional por meio da realização de atividades discursivas, com foco em 2 propostas desenvolvidas em disciplinas para as quais eu elaborei o material didático, as atividades e ministrei as aulas para esses 2 cursos mencionados. Olhando para a proposta didático-pedagógica desses cursos em específico e para os cursos de educação à distância da instituição de ensino superior privado de um modo geral, é importante destacar que elas têm uma estrutura básica de funcionamento que é composta por objetos e estratégias de aprendizagem que são o material didático, um livro formulado com conceitos, cases, exercícios e aplicações dos conteúdos teóricos por meio de 5 unidades, aulas conceituais, com exposições audiovisuais do mesmo conteúdo que consta no livro, partindo da ideia, então, de que diferentes pessoas conseguem assimilar ou aprender conteúdos de maneiras também diversas, aulas expositivas, que foram gravadas com o intuito de promover a aplicação dos conteúdos do material didático de uma maneira mais prática, empírica, colocando o aluno diante de ações do cotidiano sob a perspectiva reflexiva, crítica e de promoção de uma significação e experienciação com esse conteúdo. Aulas ao vivo, para a discussão de tópicos específicos relacionados ao desenvolvimento da disciplina, então tocando elementos centrais e elementos pontuais que nos ajudam a dialogar com o aluno e a demonstrar a ele como os ambientes profissionais são importantes desde o seu processo de formação. O estudo de caso, que em específico para essas 2 disciplinas foi o mesmo estudo, no qual eu dialoguei com uma especialista na, nos conselhos de políticas públicas da área de assistência social, que são o grande grupo de conselhos dessa área de política, institucionalizada nas 3 esferas de governo no Brasil, e para os quais há uma determinação de que só há repasse de recursos para a área se houver conselhos instituídos no município. E, por fim, as atividades de avaliação da disciplina, entre as quais eu destaco o MAPA, que é o Material de Avaliação Prática de Aprendizagem. A ideia, então, de todo esse conjunto de elementos didático-pedagógicos
é a sua relação com a proposta de ciclo de aprendizagem, uma metodologia imersiva desenvolvida pela instituição de ensino, que é perpassada por 7 diferentes etapas que os alunos devem percorrer ao longo da disciplina, para que de fato eles sejam capazes de desenvolver habilidades e competências específicas relacionadas ao conteúdo que deve ser aprendido. No caso das habilidades e competências, nós entendemos como conteúdo destacado pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular existente no Brasil e definida pelo nosso Ministério da Educação, que determina, então, como determinados conteúdos devem ser abordados. Olhando para esse ciclo, é possível perceber que as primeiras etapas de problematização, significação, experimentação e reflexão acontecem por meio de aulas ao vivo, de aulas conceituais, do estudo de caso e também das aulas expositivas, ao passo que a conceitualização está presente em todas as etapas e todos os materiais, e a ação e a avaliação dialogam de uma maneira mais específica com a atividade macro. Falando das experiências de fato para esses dois cursos, para a disciplina de Estado, Governo e Políticas Públicas oferecida ao curso de Gestão Pública, a atividade MAPA baseou-se na campanha da fraternidade da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, grande órgão da Igreja Católica aqui no país, do ano de 2019, que tinha como foco central a discussão sobre a importância das políticas públicas e o seu impacto para o desenvolvimento social e para o enfrentamento de vulnerabilidades. Partindo então da importância desse tema, a situação problema colocada aos alunos era de buscarem em seu cotidiano a identificação de problemas relacionados à gestão pública de modo geral ou a alguma política pública em específico, e que, tendo em vista que o ano de 2020, em que essa atividade foi proposta, era um ano eleitoral, depois da identificação desse problema, se colocassem na condição de um candidato a um cargo eletivo que faria então uma proposta sobre qual seria uma forma de melhorar, otimizar, substituir ou mesmo criar uma política pública que desse conta do problema que foi identificado. Olhando para os resultados, em primeiro lugar, é importante destacar o impacto da educação à distância dentro desse curso em específico, já que a turma era composta por mais de 1.000 alunos e nós recebemos 1.098 atividades mapas que vieram de todas as regiões do país, das 27 unidades da federação, os nossos 26 estados e também do Distrito Federal, de cidades de todo porte, capitais, cidades do interior, cidades polo de regiões metropolitanas, cidades com poucos mil habitantes, e que nos permitiram, então, ter uma visão geral sobre os grandes problemas latentes na perspectiva dos nossos alunos que estão presentes nesses municípios. Olhando para essas 1.098 atividades, eu destaco 3 pontos. Primeiro, o fato de que os principais focos de atenção dos nossos alunos são as mesmas áreas de políticas públicas que se destacam quando perguntada à população em geral de quais políticas públicas elas se recordam ou quais políticas públicas elas são capazes de avaliar, as políticas de educação e saúde. Em segundo lugar, por conta da especificidade de um curso de gestão pública, muitos alunos destacaram a necessidade de pensar melhorias para o funcionamento da própria gestão, ou seja, as atividades burocráticas. E, em terceiro lugar, foram recorrentes as propostas relacionadas ao meio ambiente, ainda que não diretamente fosse mencionada a política pública ambiental, como, por exemplo, a instalação de ciclovias, que diz respeito ao meio ambiente, mas também a política de trânsito, ou a expansão e a preservação de áreas verdes do município, que permitem um diálogo entre a política de meio ambiente e também o direito social relacionado ao lazer. No caso do mapa da disciplina de Estado, Sociedade e Movimentos Sociais para o curso de Serviço Social, a contextualização tinha um diálogo imediato com o estudo de caso e a importância dos conselhos de políticas públicas enquanto instituições participativas que definem o funcionamento da política de assistência social no país. Nesse sentido, então, os alunos foram desafiados
a aplicar um questionário que consistia em um levantamento de informações cujos 10 tópicos ou as 10 questões estão expostas nesse slide. O diálogo colocado aos alunos e a tentativa de reflexão posta era de demonstrar como esses conselhos são importantes enquanto ferramentas públicas, inclusive internacionalmente reconhecidos no âmbito das políticas públicas nacionais, por um lado, e por outro lado, percebessem como a política de transparência e de publicidade dos atos públicos se encontrava ou não em funcionamento para essas instituições participativas, cujas informações deveriam ser de conhecimento amplo. Também para os alunos de serviço social, nós tínhamos uma turma grande para a aplicação das atividades, foram 913 respostas encaminhadas e elas atenderam ao objetivo relacionado à própria ementa e às habilidades a serem desenvolvidas nessa disciplina, que era de instigar o aluno à necessidade de pensar o impacto do controle social e da participação social ao funcionamento das políticas públicas. Isso porque foi extremamente recorrente dentre as respostas a dificuldade de acesso dos alunos à totalidade daquelas 10 informações que lhes foram solicitadas. E muitos justificaram essas dificuldades, inclusive, pela manifestação do poder público de que não concederia acesso a esses dados. O que significa, então, que foi possível aos alunos problematizar a relação entre a existência de uma legislação que prima pela transparência dos atos públicos, especialmente com relação às instituições públicas e de participação, e a maneira como isso não se efetiva nas cidades brasileiras, com um detalhe que não deve ser desconsiderado. Conforme muda o porte, ou seja, o tamanho do município, existe uma tendência a que seja também diminuído o impacto da participação social. Em municípios pequenos, a malha social ou a maneira como as pessoas se mobilizam e se associam para cobrar o poder público tende a ser menor. E aí, a transparência na prestação de contas e na divulgação de informação desses conselhos também acaba sendo diminuída. De modo geral, então, é possível destacar dois grandes resultados a partir da análise e do relato de experiência dessas duas atividades MAP. Primeiro, elas permitem a construção de um diagnóstico social qualitativo sobre aspectos relacionados às políticas públicas para o curso de gestão pública e aos conselhos de assistência social para o curso de serviço social. Ainda que não seja passível de generalização, é uma fonte de informações para que conheçamos de uma maneira mais aprofundada e ampliada, dado ao volume de respostas para ambas as atividades, o funcionamento dessas duas questões no âmbito dos municípios brasileiros. Segundo, o fato de que essas atividades demonstram, a partir do feedback dos alunos e de comentários atrelados às respostas, a percepção da relevância dessa atividade enquanto prática imersiva e reflexiva a sua formação no âmbito dos cursos de gestão pública e de serviço social. Como eu disse no início, eu sou um pesquisador do Brasil, deixo aqui os meus contatos de e-mail e de rede social profissional, caso alguém tenha interesse em conhecer mais sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido ou de aprofundar algum dos itens que foram aqui expressados e que constam no relato por escrito. Até mais, obrigado.